Olá, olá, boa noite. Vamos colocar aqui o título nos comentários. Deixar salvo para quem chegar. Fixar aqui, peraí. Fixar. Pronto. Se você estiver assistindo a gravação, dá aquela adiantada aí, enquanto o Instagram avisa as pessoas que estamos ao vivo. Oi, Olga, tudo bem? Luíse, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos. Quero saber quem convidou um amigo para participar hoje, hein? Não é possível. Olá, tudo bem, Olga? Vamos lá. Já deixei tudo aberto aqui. Vamos só dar um tempinho para todo mundo ser avisado. Tudo bem também. Na verdade, parece que uma alergia me pegou aí. Mas tô bem, dentro do possível. Ai, ai. Com vontade de espirrar, gente. Meu Deus. Vamos que vamos. Bora aumentar esse score, exatamente. Hoje vocês vão aumentar o score e eu preciso aumentar a minha imunidade. Ai, ai, ai. Olga, quando você vai fazer a prova? Já sabe? Gente, o interfone é da farmácia, tá? Já sabia que ia acontecer isso. Tá, eles vão lá. Você vai lá? Tá. Ele foi pegar um remédio pra mim. A gente não conseguiu pedir pra chegar antes de começar a live. Então, enquanto vocês vão chegando aí, eu tomo um remédio. Já estamos fazendo um chá também, pra eu dar conta aí de entregar o melhor pra vocês. Ai, tô animada pra essa live, viu? Pra todas, na verdade, mas essa aqui e a próxima a gente vai se aprofundar bem no conteúdo. Então, vou dar o recado de sempre. Peguem papel, peguem caneta pra não se arrepender depois. Peguem aí papel e caneta pra gente não se arrepender. Só mais 2 minutinhos e a gente começa, tá, gente? Deixa eu ver aqui, eu avisei meus alunos pra virem hoje. Vamos ver. Luíse já tá aí, vamos ver quem mais vem hoje. Vou mandar mensagem lá, ó. Bora, bora. Ai, sejam bem-vindos. Tá dando pra vocês ouvirem música aí comigo? Bianquinha chegando. Sejam bem-vindos. Meu remédio chegou, peraí. Deixa eu só tomar o remédio e a gente começa. Tô gripada, não sei, eu acho que é rinite. Ô, gente, cheguei da rua com uma dorzinha de cabeça e aí foi daí pra baixo. Com o pescoço coçando, garganta coçando, tudo coçando, espirrando. Aí a gente conseguiu pedir um remédio agora pra eu tomar e fazer um chá. Vocês ignorem a cara e o nariz vermelho aí coçando e vamos que vamos. Ó, já somos 9 pessoas aqui. Se cada um enviar pra um amigo, vamos dobrar isso aí pra gente compartilhar conteúdo. Tem? Ah, obrigada. Pode deixar aqui. Ai, valeu. Obrigada. Vamos lá então? Prontos para mais uma aula ao vivo? Tô com minha caneca. Hoje não é café, é chá de hortelã.
Cada um tem o líquido que merece, né não? Vamos lá, pessoal. Vou desligar aqui a música, apesar de que eu gosto muito de música, mas vamos desligar para não atrapalhar a nossa concentração e o nosso foco. Então, seguinte, agora oficialmente, boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. Hoje é a nossa terceira aula ao vivo do aquecimento. Então, primeiro nós falamos sobre o TOEFL para quem tá um pouquinho perdido aí, não sabe exatamente como é a prova ou por onde começa a se preparar. São dúvidas bem comuns aí que podem surgir quando a gente está, né, nesse processo de preparação. Depois, na nossa última live, a gente falou sobre os pilares que vocês precisam aí para atingir um bom resultado na prova. Nós falamos sobre a questão do nível de inglês, do conhecimento sobre a prova, material, simulado, a gente falou sobre bastante coisa, né? E aí agora a gente vai começar a se aprofundar um pouquinho mais em pontos mais específicos da prova, porque agora vocês já entenderam o que é a prova, já entenderam como a prova funciona, então acho que agora a gente pode ter conversas mais profundas. Então, de verdade, recomendo que vocês peguem papel e caneta aí, alguma coisa para vocês anotarem. O nosso resumo, né, o PDF com toda a planilha, toda a tabela que eu criei aqui, tá no meu computador, vocês não vão conseguir ver, mas a gente vai disponibilizar lá no grupo do aquecimento. Tem vários alunos aqui, eu convidei os alunos para participarem hoje, porque por mais que a gente já tenha falado sobre padrões, eu tenho certeza que pode vir um insight diferente aí nessa aula. Então, para quem é aluno, não se preocupe, porque essa gravação e o material em PDF vai ficar disponível para vocês lá no nosso arquivo de aula extra na plataforma, tá bom? Agora, quem ainda não é aluno, entra lá no grupo do aquecimento assim que a live acabar. Não se preocupe em entrar lá agora, tá, gente? Fica aqui comigo. Então, depois que a live acabar, a gente divulga o link de novo para quem ainda não tá lá. E aí, vocês entram para acessar esse material complementar que eu preparei com muito carinho e de fato é muito rico para vocês, né? Então hoje a gente vai falar sobre padrões de perguntas e alternativas. Eu escolhi falar sobre padrões antes de falar de estratégia e de conteúdo, que é inclusive o tema da nossa próxima live, mas eu optei por falar sobre padronização primeiro, talvez porque esse é um assunto que muita gente não costuma abordar, né? É comum a gente ouvir pessoas falando: não é suficiente saber inglês, tem que conhecer a prova. Mas afinal de contas, o que é conhecer a prova? Né? Quais informações exatamente sobre a prova nós deveríamos ter se a gente quer atingir um bom resultado? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Para quem tá chegando agora, peço perdão, tô um pouco aí com alergia, ainda não sabemos o que é, acabei de tomar remédio, então creio que até o final da live eu já vou estar com a voz um pouco melhor, enfim, né, com o semblante um pouco melhor também. Mas, pra gente começar, quando eu falo de padrões de perguntas e padrões de alternativas, sobre o que vocês acham que eu vou falar, assim, exatamente? O que são os padrões? Ou vocês conhecem algum padrão? O que vem na cabeça de vocês? Me digam aí, o que vem geralmente na cabeça de vocês quando eu falo de padrão de prova? Me digam enquanto eu vou me abastecendo aqui de chá. Tá quente. Me digam aí. O que vem na cabeça de vocês quando eu falo sobre padrões? Padrão de pergunta, padrão de alternativa. O que vocês imaginam que seja isso? Pra gente poder falar um pouquinho mais. Tô aqui com o meu resumo, gente, no computador. Depois eu vou mandar pra vocês lá no grupo do aquecimento.
Sem respostas? Se não tiver resposta, a gente continua. Mas participem aí, por favor, porque a aula é pra vocês, tá? Eu já sei isso aqui. Tipo de questão, perfeito, Flaviane, perfeito. Então, quais são os tipos de questão? O que eles estão cobrando em cada uma das questões? Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Pra gente começar, deixa eu só pegar aqui certinho o meu resumo. Pra gente começar a falar sobre padronização, o que acontece? Na nossa última aula, a gente falou sobre os pilares para que vocês tenham um bom resultado na prova. O que cai obrigatoriamente e repetidamente. Exemplo, perguntar o assunto principal. Perfeito. Repetição, tipo de questão, perfeito. Muito bom. Muito bom, meninas. Então, a gente falou sobre os 5 pilares. Quem lembra aí dos 5? Ó? Primeiro, conhecimento de inglês. Depois, conhecimento sobre a prova, e é aqui que entram os padrões. Depois, a gente tem a questão do material, questão do planejamento, questão da mentalidade, que a gente falou por último. Então, hoje a gente vai falar sobre um pontinho aí, um aspecto dentro do pilar de conhecimento sobre a prova. Porque conhecimento sobre a prova envolve várias coisas, né? Envolve várias coisas. Envolve o básico de literalmente saber o que é a prova, mas aqui a gente vai avançar um pouquinho mais, porque eu confio na capacidade de vocês de acompanhar isso aqui que eu vou trazer para vocês hoje. E principalmente porque eu acredito que quem está disposto a se preparar precisa de conteúdo com profundidade. Não faz sentido eu vir aqui ficar trazendo para vocês informações que vocês podem achar no Google, né? Então, creio eu que a melhor opção é de fato a gente se aprofundar e eu acredito que vocês vão dar conta de acompanhar. Então, um desses pilares é conhecer a prova. E aí a pergunta que não quer calar é: o que é conhecer a prova? Que tipo de informação eu preciso ter para eu dizer que eu conheço a prova do TOEFL? Eu tava até brincando, né, na última live, que eu sou uma pessoa que eu conheço essa prova de trás para frente, de frente para trás, de cabeça para baixo, ao avesso, enfim. Eu realmente conheço essa prova. E aí, quando a gente fala em conhecer a prova, nós estamos falando, sim, de conhecer a questão mais básica, que é o quê? O que é a prova, para que serve, quais são os diferenciais dessa prova em relação a outras provas de inglês. Então, se a gente pensa na questão dos diferenciais, o TOEFL não é uma prova de inglês regular, digamos assim, é uma prova de inglês com conteúdo 100% acadêmico, é uma prova de inglês formulada especificamente para falantes de inglês como língua estrangeira, ou seja, aquelas pessoas que têm a língua inglesa como língua nativa certamente não realizam essa prova. Então, existem algumas especificidades que tornam a prova do TOEFL diferente de outras provas de proficiência, certo? Então, a gente está falando desse ponto mais básico, depois a gente começa a avançar um pouquinho mais. Beleza, já entendi o que é o TOEFL. Então, como que funciona a prova do TOEFL? Então, minimamente, eu preciso conhecer essa prova. E aí, eu tô falando daquelas informações relacionadas à estrutura e funcionamento da prova. Então, a prova tem tanto tempo, ela tem 3 ou 4 sessões, dependendo se você optar ou não por fazer a sessão de speaking. Quanto tempo tem de duração, quais são as formas de aplicação, as modalidades. Então, eu tenho presencial, eu tenho remota e etc. Só que muita gente para aqui, ó. Muita gente para aqui, no básico. E aí pula direto para os simulados, ou para os exercícios e etc. Só que existem muitas outras coisas relacionadas à prova que vocês deveriam saber. Porque é de fato esse conhecimento aprofundado que vai te dar condições e ferramentas para que você faça uma boa prova e tenha um bom desempenho. E aí uma coisa que eu quero trazer assim de cara para vocês
e eu sempre comento isso muito com os meus alunos, é que a gente não pode ser inocente em relação à prova do TOEFL. Tem gente que acha que tudo ali é coincidência. Ó, que coincidência! Isso aqui tá acontecendo tanto na prova. Ó, que coincidência! Tem tanta pergunta de vocabulário. Gente, nada nessa prova é aleatório. Nenhuma vírgula nessa prova é aleatória. E eu preciso que vocês tenham isso assim muito claro na cabeça para vocês entenderem qual é o lugar do padrão no conhecimento da prova. Então, absolutamente nada na prova do TOEFL é aleatório. A gente tem que ter um olhar desconfiado para cada uma das questões que aparecem ali. Porque eles poderiam fazer diversos formatos de questão, eles poderiam cobrar diferentes conteúdos, mas eles escolheram cobrar conteúdos específicos, tipos de questões específicas, assuntos específicos, e nada disso é aleatório. Inclusive, uma das coisas que eu estava até comentando numa aula ao vivo quinta-feira passada é sobre as perguntas de vocabulário, né? A gente até vai falar sobre as perguntas de vocabulário hoje, mas só assim, um parênteses, né? Muita gente, quando vê aquelas perguntas de vocabulário na seção de reading, pensa assim, poxa, se eu não conheço aquela palavra que eles estão cobrando, como que eu vou conseguir responder aquela pergunta? Se eles estão perguntando o significado da palavra, eu não conheço a palavra, então, em teoria, eu não vou conseguir responder a pergunta. Só que aí a gente cai no lugar de palavras aleatórias. Eles pegaram qualquer palavra ali do texto para perguntar se eu sei o significado. E não é assim. Cada palavra que eles selecionaram ali tem um motivo por trás. É porque eles não estão avaliando se você conhece ou não aquela palavra. Na verdade, eles estão avaliando a sua capacidade, as suas habilidades de leitura, de ler aquele texto, mesmo não conhecendo aquelas palavras, e pegar as pistas que eles espalharam ali. Por isso que a gente precisa conhecer os padrões. Certo? Me digam aí se tá dando pra acompanhar. Vou falando devagar, gente, por conta da respiração. Tenham um pouquinho de paciência aí e já manda aí esse vídeo para alguém. Tenho certeza que vocês têm pelo menos um amigo que vai fazer essa prova também, ou um inimigo. Mandem aí, compartilhem com alguém. Então vamos lá. A partir do momento que a gente entende que nada nessa prova é aleatório, que as coincidências não existem, a gente começa a olhar desconfiado. Porque o que acontece? A prova do TOEFL, ela tem um propósito muito específico, que é avaliar qual o nível das suas habilidades de leitura, de escuta, de escrita indiretamente. Quem assistiu a primeira aula, quem assistiu a primeira aula sabe do que eu tô falando. Então, indiretamente, eles estão avaliando também a sua capacidade de escrita. Só que tudo isso considerando o contexto acadêmico. Será que quando eu estiver em uma universidade no exterior, eu conseguiria assistir uma aula em inglês? Será que eu conseguiria participar de um seminário e ouvir aquela palestra em inglês? Será que se o meu professor passar um artigo para mim, eu vou conseguir ler aquele artigo e extrair as informações principais? Será que se eu estiver interagindo ali com os meus colegas na universidade, no exterior, eu vou conseguir entender o que eles estão dizendo, o que eles querem dizer? Será que eu tenho essas habilidades? Então, muito mais do que só o inglês, não tô dizendo que o inglês é pouco, tá? Mas a gente foca muito no inglês e esquece das habilidades. É uma prova que tá avaliando as suas habilidades. E para que eles possam avaliar suas habilidades,
eles vão criar questões, formatos de questões que possibilitem que eles avaliem essas habilidades. E aí, antes de eu dar o exemplo do TOEFL especificamente, eu lembrei do exemplo que eu dei, acho que foi na live surpresa essa semana. Eu fiz 2 lives surpresa, né? Mas acho que foi na primeira. Que foi o seguinte, o exemplo da autoescola, né? Como que funciona uma prova de autoescola? Uma das coisas que eles querem analisar é se você tem condições de controlar o carro em um morro, ou se tiver um trânsito ali você precisar parar de repente, etc. Então o que eles fazem? Eles selecionam um local de prova em que eles sabem que você de alguma forma vai precisar parar, usar a embreagem, fazer um controle, etc. A mesma coisa com a prova de baliza. Eles precisam avaliar se você tem condições de estacionar um carro, de fazer uma baliza. Então, o que eles fazem? Eles criaram uma questão de prova de baliza, só para você fazer aquilo ali. E no TOEFL vai ser exatamente a mesma coisa. Eles vão criar formatos de questões de acordo com aquilo que eles estão avaliando. Percebe? Então, nada é aleatório. Certo? Dúvidas até aqui? Acho que tá tranquilo, né? Acho que por enquanto tá tranquilo. Me digam aí. Quem tá entendendo tudo até aqui, manda um coraçãozinho aí, gente. Manda um eu. Dá uma reagida aí pra eu saber que vocês estão comigo. Eu estou aqui com vocês, passando mal, mas eu tô aqui. Então deixa, sei lá, um coração, alguma coisa pra eu ver que vocês estão aí. Ah, beleza, ó, tô vendo uns corações aí agora. Pronto. Então vamos continuar. O que então são esses padrões? E aí eu vou voltar aqui até na resposta da Luíse, que foi uma resposta muitíssimo boa, que é o que cai obrigatoriamente e repetidamente. Padrão, gente, é repetição. O que são padrões? Repetição. Eles vão repetir um mesmo tipo de pergunta. Eles vão repetir um mesmo tipo de alternativa. Eles vão repetir um mesmo tipo de conteúdo. Isso que são padrões. E por que eles vão repetir tanto? Porque eles estão avaliando pontos específicos, conteúdos e habilidades de vocês. E aí, a partir de agora, a gente vai falar sobre cada um dos padrões em cada uma das 3 sessões. Gente, isso aqui que eu tô entregando para vocês é conteúdo de curso, tá? Vocês anotem isso aí. Se não anotar, vocês só vão conseguir acessar isso se comprar curso depois. Anotem isso aí, pelo amor de Deus. Então, como que entender esses padrões vão contribuir para o nosso bom resultado na prova? Existe eu acho que a virada de chave pra gente na prova, que é a questão da previsibilidade. O que atrapalha muito vocês na hora de fazer a prova? Não conhecer a prova. Às vezes chega ali sem preparação, não sabe o que vai acontecer. Ou, às vezes, estuda conteúdos de forma isolada e não sabe como esse conteúdo vai aparecer na prova. Não sabe como aplicar essa teoria que você estudou no momento da prova. Então, quando a gente conhece os padrões, qual que é a função de conhecer esses padrões? É criar uma previsibilidade. É você chegar ali na prova sabendo exatamente o que vai acontecer. Em que momento da prova, em que sessão da prova vai acontecer. E tudo isso vai auxiliar vocês a lidar com o tempo muito curto que a gente tem. Vamos ver aqui. Exatamente. Nenhum livro ou curso fala muito sobre esses padrões.
Sim, Luíse, fazer simulados ajuda, mas a gente pode aproveitar ainda mais os simulados se a gente já conhece os padrões da prova. Percebe? Porque às vezes se a gente faz simulado sem, né, com total desconhecimento, às vezes a gente nem vai prestar atenção nesses padrões. Certo? Então vamos lá. Ó, eu vou fechar os comentários. Vocês têm mais um minutinho aí para mandar pergunta, porque eu vou fechar os comentários para poder passar conteúdo mesmo para vocês e a gente, ó, render aqui na live. E aí no final eu abro para conteúdo de novo. Tem alguma pergunta por enquanto? Mandem aí. Eu vou fechar os comentários, tacar conteúdo de verdade em vocês e aí no final a gente abre de novo. Todo o conteúdo que eu tô mostrando, que eu tô falando aqui pra vocês, deixa eu até compartilhar uma imagem aqui pra vocês verem. Ele vai estar resumido assim, ó, em tabelas pra vocês. Mas esse material em PDF vai estar disponível só lá na plataforma de alunos e no grupo do aquecimento, tá? Então, no final da live, a gente disponibiliza o link para vocês entrarem no grupo do aquecimento. Mas, por enquanto, eu vou só falar. Não vou ficar mostrando isso aqui para vocês, não. Senão, vai acabar tirando a atenção de vocês. Então, se não tiverem dúvidas, eu vou trancar aqui os comentários. E aí, a gente vai falar sobre cada um desses padrões. Se tiver tudo certo, gente, dá uma reação aí, porque aí eu sei que tá tudo bem. Aí eu fecho os comentários e a gente começa. Começa não, né? Já começou há muito tempo, mas assim, a parte dos padrões. Por enquanto eu tava explicando pra vocês. Beleza, ó, subiu um monte de coração, sei que tá tudo certo. Então, vamos desativar os comentários. Perfeito, vamos lá então. O que a gente vai fazer? Pra gente estudar esses padrões, nós vamos seguir a ordem das sessões da prova. Começando pela sessão de listening, depois sessão de estrutura e expressão escrita e por último sessão de reading. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Na sessão de listening, para que a gente entenda os padrões de fato de pergunta e alternativa, primeiro a gente precisa entender o que de fato está sendo avaliado na sessão de listening. Então, existem alguns pontos, tanto de conteúdos quanto de habilidades, que estão sendo avaliados na sessão de listening. Quais são esses conteúdos? Quais são essas habilidades? Então, uma das habilidades que eles estão avaliando de vocês é a compreensão geral. E a gente até falou um pouquinho sobre isso na live surpresa de ontem. O que é compreensão geral? Será que se eu tô lendo um texto em inglês ou se eu tô ouvindo uma aula em inglês, eu consigo minimamente identificar qual é o tema daquela aula, qual é o ponto principal daquela aula? Então, essa seria a capacidade de compreensão geral. Uma outra habilidade que eles cobram de vocês é a compreensão de detalhes. Então, será que quando você assiste uma aula em inglês, você consegue entender os detalhes que foram mencionados sobre aquele assunto? Porque pensem o seguinte, a gente tem um assunto grandão, que seria a nossa ideia principal, e dentro desse assunto a gente vai trazer vários pontos aqui que são os nossos detalhes sobre aquele assunto. Por exemplo, qual que é o nosso tema principal hoje? Padronização. Dentro desse tema grandão, quais são os detalhes? Eu falei o que são os padrões, qual a importância dos padrões e etc. Então, compreensão geral, compreensão de detalhes. Outra habilidade que eles avaliam muito é a capacidade de fazer inferência sobre o contexto. O que é a capacidade de fazer inferência sobre o contexto? Será que quando eu estou ouvindo um áudio em inglês, seja ele um diálogo, uma palestra, uma aula e etc., será que só ouvindo eu consigo
concluir, eu consigo tirar conclusões sobre a situação, sobre o contexto em que aquela conversa está acontecendo? Será que eu consigo concluir se eles estão em uma sala de aula, num supermercado, em um hospital e etc? Será que eu consigo concluir o que eles vão fazer depois que esse diálogo terminar? Eles vão sair para jantar? Eles vão pegar um táxi? Eles vão pegar um livro alugado na biblioteca? Enfim. Então, a capacidade de tirar conclusões sobre o contexto. Só que quando a gente fala tirar conclusões, o que isso significa? Você só tem o áudio, você não tá vendo uma imagem, você não tá vendo as pessoas, você só tá ouvindo. E ouvindo você precisa tirar conclusões. É tipo quando você tá no ônibus assim, e aí tem alguém conversando atrás de você, ou às vezes na fila do banco, aí só ouvindo a conversa você fica julgando a pessoa, tirando conclusões. Nossa, parece que essa pessoa tá nervosa. Nossa, parece que essa pessoa acabou de sair do hospital. Com base naquilo que você tá ouvindo, porque você não conhece a pessoa. Então, o que a gente tá fazendo? Tirando conclusões o tempo todo, percebem? Então, essas são algumas das habilidades ali que eles avaliam. E além das habilidades, existem também os conteúdos que estão sendo avaliados. Será que aqueles conteúdos de inglês específicos, por exemplo, uso de expressões idiomáticas e phrasal verbs, será que quando você escuta o uso dessas palavras aplicadas dentro de um áudio, você consegue interpretar o que está sendo dito? Ou não? Porque uma coisa é decorar o significado de um phrasal verb. Uma coisa é decorar o que significa, sei lá, wake up. Outra coisa é eu ouvir um diálogo, uma palestra ou qualquer coisa do tipo em que essa expressão apareça e aí eu consigo interpretar aquilo que a pessoa está dizendo, certo? Então, quais são os nossos padrões de pergunta? Vamos começar primeiro com as perguntas aqui. Quais são os padrões de perguntas que a gente tem na sessão de listening? Primeiro, e uma das mais comuns, são as perguntas de contexto sobre quem. Então, eles literalmente vão perguntar para você quem são essas pessoas ou quem é essa pessoa que está falando ali no diálogo. E quando a gente fala quem, é literalmente relacionado a profissões. Então, quem é essa pessoa que você ouviu falando? Será que ele é um professor? Será que ele é um médico, um nutricionista, um paciente, um bibliotecário? Quem que é essa pessoa que está falando? E essa informação, ela não vai ser mencionada no áudio, justamente porque eles querem que você tente adivinhar. Por que eu estou fazendo assim, entre aspas? Porque não é inferência, gente, conclusão, não é adivinhação, não é vozes da minha cabeça. É tirar uma conclusão com base em alguma informação que vocês ouviram. Então, quem é essa pessoa que está falando ali? Então, como que geralmente é essa pergunta? Eles perguntam assim, ó, olha o who is the man? Who is the woman? Então, quem é o homem? Quem é a mulher? Porque nos diálogos a gente pode ter voz masculina, pode ter voz feminina. Então, eles podem perguntar quem. Como que eu reconheço esse padrão de pergunta? É quando começa com o who. Who is the woman? Who is the man? Quando eu escuto esse tipo de pergunta, eu já sei, olha a questão da previsibilidade, eu já sei exatamente qual habilidade eles estão avaliando. Então, quem é o homem? Quem é a mulher? Who is the man? Who is the woman? E aí, da mesma forma como a pergunta traz essa previsibilidade pra gente do que está sendo avaliado, as alternativas também trazem uma previsibilidade. Por quê? A pergunta geralmente não vem por escrito. A pergunta não costuma vir por escrito. Então,
a primeira informação que você tem acesso ali na sua tela ou no seu caderno de pergunta são as alternativas. Você só vai ouvir a pergunta depois do diálogo. Então, se você utiliza a estratégia de antecipação, que nós até falamos na live de ontem, e semana que vem eu vou falar um pouquinho também sobre isso. Mas se você olha para as alternativas, gente, é isso que eu quero ensinar vocês a fazer. Se você olha para a alternativa, pelo padrão das alternativas, você já consegue ou já deveria conseguir identificar o que eles estão avaliando em termos de conteúdo, em termos de habilidade. Se eu tenho um grupo ali de alternativas que só tem nome de profissões, por exemplo, a criminal, a poet, a radio announcer, a police officer. Se eu tenho um grupo de alternativa que só tem nome de profissões, automaticamente, o que eu consigo concluir? Que eles vão me fazer uma pergunta sobre quem? Sobre quem? Não existe outra opção. Ah, tá, beleza. Mas aí do que adianta eu saber que eles vão fazer uma pergunta sobre quem? Adianta tudo. Porque automaticamente você vai sair da pessoa que simplesmente entra para fazer a prova e não sabe o que tá fazendo ali, que tá ouvindo o áudio, não sabe nem o que tá ouvindo, para que tá ouvindo, pra pessoa que sabe exatamente o que tá acontecendo, tem controle da situação e direciona a sua atenção para aquilo que interessa. Poxa, eu tô vendo aqui as alternativas, só tem nome de profissão, poet, radio announcer, police officer. Eu sei que eles vão perguntar quem. Então, automaticamente, o que eu vou fazer? Eu vou direcionar a minha atenção no áudio para buscar essa informação. Não é ouvir o áudio sem saber para que vocês estão ouvindo. Faz sentido? Faz sentido? Gente, quem escuta algo sem objetivo vai se perder. Quem lê algo sem objetivo vai se perder. Imagina, eu boto alguém ali, uma criança no meio da rua, solto a criança no meio da rua e falo, beleza, fica aí. O que a criança vai fazer? Ela não sabe se é pra atravessar, ela não sabe se é literalmente pra ficar no meio da rua, se é pra pedir uma carona, ela não sabe o que ela tá fazendo. E quem faz a prova sem se preparar tá nesse nível aí de criança que é botada no meio da rua e não sabe o que é pra fazer. Agora, se eu coloco uma criança do passeio e falo assim, olha, eu preciso que você atravesse pro outro lado. O que ela vai fazer? Ela vai seguir a direção e vai chegar exatamente onde eu quero. Agora, se eu só coloco ela no meio da rua, não dou orientação nenhuma, como que eu vou querer que ela chegue exatamente onde eu quero? Não tem como. Então, vamos lá. Conheci o padrão de pergunta, conheci o padrão de alternativa, eu vou orientar o meu ouvido. Eu vou orientar o meu ouvido. O que eu quero que o meu ouvido preste atenção aqui? E aí tem muita gente que fala assim, ah, mas eu perco foco na hora do áudio. Ah, mas eu acabo me distraindo. Gente, vocês têm um objetivo no áudio. Poxa, você sabe que tipo de informação você está buscando. É fácil, foca. Foca, é um áudio de menos de, 10 segundos. Então, direciona o seu ouvido. Se for possível, se for necessário, fecha o olho, presta atenção para buscar a pista que você está procurando. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Reage aí, gente, por favor. Porque é realmente conhecimento aprofundado, tá? Quem conseguir acompanhar isso aqui, consegue acompanhar tudo. Reage aí, por favor, pra eu ver se vocês estão entendendo. Me diga aí, vou esperar vocês reagirem pra eu passar pro próximo. Então, esse é um dos padrões de pergunta que a gente tem. E não tô vendo reação não, vocês não estão entendendo? Pera aí, vamos lá, deixa eu abrir aqui os comentários.
Quem tá entendendo, gente, dá uma reação aí pra eu saber, que eu posso continuar. Ah, agora sim. Agora eu vi uns foguinhos aqui. Perfeito, então. Perfeito. Então, vamos continuar. Deixa eu desativar aqui pra não atrapalhar o foco de vocês. Foquem aqui, prestem atenção. Segundo padrão de pergunta que a gente tem são as perguntas de where, de lugar, onde. Where does this conversation probably take place? Onde que essa conversa provavelmente está acontecendo? Mais uma vez, percebam que a palavra provavelmente, eles estão querendo que você tire uma conclusão com base naquilo que você ouviu. Se eu falo assim, nossa, essa refeição aqui tá muito saborosa, eu nunca comi algo tão gostoso. Automaticamente, o que vocês vão concluir? Que provavelmente pode ser que eu esteja em um restaurante. É claro que vocês precisariam de mais pistas, né? Mas é bem possível que vocês imaginassem ali que eu tô em um restaurante. Percebe? Então, como que é o padrão de pergunta? Começa com where. Ouviu esse where na pergunta? É uma pergunta de inferência sobre o contexto. Where does this conversation probably take place? Onde? Onde que essa conversa provavelmente está acontecendo? E aí, vamos ver se vocês estão antenados. Peraí. Se as perguntas de quem, as alternativas tinham nomes de profissões, as alternativas de onde vão ter palavras relacionadas ao quê? Que tipo de palavra vai aparecer para vocês nessas alternativas? Vamos ver quem tá ligado aí, quem pegou a lógica. Vamos ver aí quem tá ligado. Se as perguntas sobre quem, o padrão de alternativas são nome de profissões, as perguntas sobre onde, o padrão de alternativa, muito bem. Nomes de lugares, places, at a post office, in a floor shop, in a restaurant, in a hospital, e etc. Então, não tem essa de que a pergunta vai ser uma mágica, ou uma surpresa. Ai, meu Deus, não sei o que eles vão perguntar, que desespero. Não, gente, vocês sabem, isso é conhecer a prova. É olhar e falar, ei, manda que eu respondo, já sei o que vocês vão perguntar. Então, olhou ali para o grupo de alternativa, identificou que só tem nome de lugar, gente. Eu já sei o que eles vão perguntar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou direcionar a minha atenção no áudio, eu vou procurar ali no áudio pistas que me deem essa resposta de onde eles estão. É quase um detetive, né? Quais são as pistas ali que eles estão me dando para eu entender onde eles estão? Geralmente são palavras ali que vão aparecer e que você provavelmente vai falar, ele falou isso aqui, então eu acho que ele tá no restaurante, eu acho que ele tá no correio, por exemplo, num supermercado. Então esse é o nosso segundo padrão que a gente tem. Lembrando que depois eu vou disponibilizar para vocês o PDF, tá? Tem uma tabela direitinho aqui do resumo. Terceiro padrão, deixa eu fechar aqui então. Vamos lá. Terceiro padrão que a gente tem, acho que eu não consegui, peraí. Agora foi. Terceiro padrão que a gente tem então são as perguntas de prediction, perguntas relacionadas ao futuro, geralmente. Pode ser um futuro próximo, né? Um futuro próximo. São as nossas perguntas de prediction. Então, eu literalmente tenho que prever o que essas pessoas vão fazer quando aquele diálogo acabar, quando aquela conversa acabar. Só que, mais uma vez, prever, gente, não é ler uma bola de cristal. Tem até uma bola de cristal aqui, mais ou menos, né? Prever não é pegar essa bola e falar assim, ai, deixa eu ver aqui pra onde essas pessoas vão quando esse diálogo acabar. Deixa eu tentar adivinhar aqui, né? Vem uma luz ali que eu vou adivinhar o que essas pessoas vão fazer. Não.
Previsão é com base em evidência, com base naquilo ali que aquelas pessoas estão falando, o que eu posso concluir que elas vão fazer. Então, como que a gente reconhece uma pergunta de prediction? Como que eu escuto uma pergunta e eu sei que é exatamente essa habilidade de prever o que vai acontecer que está sendo avaliada? Esse tipo de pergunta geralmente começa com what. Olha como é diferente. Primeiro nós tínhamos who, depois where, depois what. Só que não é qualquer what. É um what geralmente seguido de palavras como probably. Ó, meu nariz, pega o papel, por favor. Peraí, gente, só um minuto. Interrompemos a programação por questões de saúde. Peraí, só um minuto. Ai, ai. Enquanto isso, vão me dizendo aí se vocês têm dúvidas. Deixa ele só pegar um papel ali pra mim. Nossa senhora, não precisava dele. Gente, ele trouxe o rolo inteiro de papel higiênico. Peraí. Pra garantir que vai durar até o final da live. Só um minuto. Pronto. Podemos continuar aqui então. Perdão. Então vamos voltar. Então são perguntas que geralmente vêm com what no início, mas elas trazem essas palavras como probably, o que é mais provável que vai acontecer. E eles usam muito o futuro. What will the man or the woman probably do next? What will the man probably do next? Então, o que esse cara provavelmente vai fazer a seguir? Então, é uma pergunta de previsão. Eles trazem what no início, como question word, e trazem verbos no futuro, porque é uma pergunta de previsão. Estou prevendo o que vai acontecer. Não estou falando sobre o que está acontecendo agora, é a previsão, é o que vai acontecer, é futuro. E aí, as alternativas para esse tipo de pergunta, elas também seguem um padrão. Geralmente, elas são alternativas que começam com gerúndio ou com infinitivo. São assim, ó. Taking the car out for test drive. Eu tô lendo aqui, mas o PDF vai estar lá para vocês no grupo, tá? Com tudo isso aqui que eu tô falando. Listening to the noises, fixing the car, getting the car repaired. Então, o que essa pessoa provavelmente vai fazer? Levar o carro para o conserto? Consertar o carro? Ouvir os barulhos? Percebe? Só que esse ouvir, levar, consertar, no inglês ele pode aparecer tanto no infinitivo quanto no gerúndio. Então, poderia ser taking the car out, listening to the noise, fixing the car, getting the car repaired. Então, eles poderiam usar alternativas aí que começam com verbos no gerúndio. Inclusive, tem uma aula no método que eu falo de gerúndio, infinitivo e particípio. Muita gente confunde, né, esse ing. Se eu falo getting the car repaired, esse ing não é o nosso indo, endo, ando nessa situação. É outro sentido, tá? Mas a gente não vai se aprofundar muito agora. Então, primeiro padrão de alternativa que a gente viu, nome de profissões. Segundo padrão de alternativa que a gente viu, nome de lugares. Terceiro padrão de alternativa que a gente viu, verbos no gerúndio ou no infinitivo. Quarto padrão de pergunta e alternativa que a gente vai ver. O nosso quarto padrão são as perguntas mais repetitivas da prova. What does the man mean? What does the man imply? What does the man assume? What does the man suggest? Quem já fez algum simulado, quem já fez a prova, já decorou essas perguntas, já decorou a voz do narrador.
Então, what does the man mean? O que esse homem quis dizer com isso que ele disse? O que isso significa? Então, what, novamente, e aí eles variam o verbo. Mean, imply, assume, suggest e etc. What does the man mean? What does the man imply? What does the man assume? What does the man suggest e etc. Aí, o nosso padrão de alternativa ele vai ser um pouquinho diferente ali. Porque o que vai acontecer? Eles vão trazer uma paráfrase daquilo que você ouviu. Eles vão trazer uma paráfrase daquilo que você ouviu. E como eles estão perguntando o que o homem ou a mulher quis dizer, provavelmente as nossas alternativas, qual vai ser o padrão? Vão começar com he ou she. He knew that grapes were cheaper. He didn't know that grapes were cheaper than cherries. He bought grapes because blah blah blah. He didn't buy either grapes or cherries. Percebe que o padrão é totalmente diferente? Vamos comparar. Primeiro, nome de profissões. Segundo, nome de lugar. Terceiro, verbos no gerúndio. Quarto, são as nossas paráfrases que começam com he or she, por exemplo. Certo? Tá dando pra acompanhar, gente? Ou tá muito confuso? Reajam aí pra eu saber, por favor. Porque tem mais padrão, tá? Pro listening. Esses não são os únicos, não. Tem mais 2 padrões aqui que eu quero falar com vocês. Deixa eu ver aqui. Ó, vi um coraçãozinho ali. Como estamos? Deixa eu só ver quem tá aqui. Ruchelli, Daiane, Ingrid, Olga, Bárbara, seja bem-vinda. Bárbara, Patrícia, seja bem-vinda. Não tinha visto vocês chegando. Bruno, nosso novo aluno, seja bem-vindo também, Bruno. Dani, Renata, Ju, sejam muito bem-vindos. Clareou, lembrou da prova? Ah, que coisa boa! Que coisa boa. Muito bom, muito bom. Meu amor, tem mais chá? Quentinho? Não, né? Não, precisa não. Esse daqui já esfriou. Vamos lá, então. Desativar. Próximos 2 padrões da sessão de listening. Nós temos as perguntas de compreensão geral. E meu nariz não tá me dando sossego. Ô, Jesus Cristo, me ajude. Então, vamos lá. Pergunta sobre ideia geral, compreensão geral, ideia principal. Como que geralmente é o padrão dessa pergunta? A gente começa com what e geralmente eles trazem palavras como mainly, mainly or main. Por exemplo, what is the talk mainly about? Qual que é o tema principal dessa fala, dessa palestra, dessa aula? Qual que é esse tema? What is the talk mainly about? Todas as perguntas, gente, que envolvem compreensão geral, tem palavras como main, mainly, topic, subject e etc. Agora, aqui tem que tomar cuidado para não confundir. Porque pode ser que apareçam alguns verbos também aí no gerúndio, tá? Mas não é regra. Então a gente tem preparing for a hurricane, damage caused by a hurricane, coastal weather patterns, evacuation procedures e etc. Então são as perguntas de ideia principal. Gente, já é 7:55 e eu tô aqui, ó, no início ainda, tem muita coisa pra vocês verem. E temos, por último, o padrão de perguntas sobre detalhes. Detalhe, gente, pode ser várias coisas. Eles podem usar perguntas como what is the name? Qual que é o nome de alguma coisa? How much? Quanto? Why? Why does the professor mention alguma coisa? Por quê? Por quê? Quanto? Qual o nome? Qual a quantidade?
Tudo isso são perguntas de detalhe. Tudo isso são perguntas de detalhe. Qualquer pergunta que não for sobre quem, sobre onde, sobre previsão, sobre significado e ideia principal é uma pergunta de detalhe. Só que essas perguntas de detalhe, elas só vão aparecer nos áudios mais longos. Elas não vão aparecer nos áudios curtos. Então eu falei aqui com vocês, claro, sobre todos os padrões da sessão de listening, mas existe uma diferença. Onde que esses padrões aparecem? Tem padrão que aparece tanto nos áudios curtos quanto nos áudios longos. Tem padrões que aparecem só nos áudios curtos, tem padrões que aparecem só nos áudios longos. Dependendo ali dos objetivos que são de fato avaliados em cada uma das partes ali da sessão de listening. Certo? Espero que vocês estejam anotando isso, viu? Eu espero de verdade que vocês estejam anotando. E aí, para a pergunta de detalhe, vai depender do detalhe que eles estão perguntando. Se eles estão perguntando preço, provavelmente as alternativas vão ter valores. Se eles estão perguntando nome, provavelmente as alternativas vão ter nomes. Então vai depender ali muito do detalhe que eles estão cobrando. E aqui a gente tem um número de possibilidades maior, tá bom? Anotem aí se tiver alguma dúvida para eu responder no final. E fiquem aqui comigo que a gente ainda tem a sessão de estrutura e a sessão de reading. Fiquem aqui até o final. Passando para a sessão de estrutura e expressão escrita, que muita gente chama de sessão de gramática, a gente tem ali 2 padrões principais de perguntas. Esses são padrões um pouco mais fáceis de identificar, mas ainda assim a gente pode se aprofundar neles, né? O primeiro tipo de padrão que a gente tem na sessão de estrutura são as perguntas de completar. Então, a gente tem uma frase ali, uma estrutura com uma lacuna e você tem que escolher uma alternativa para completar aquela lacuna. Só que, com base nos conteúdos que a gente sabe que são cobrados nessa parte da prova, na sessão de estrutura, as alternativas geralmente vão trazer muitos verbos, conectivos, sujeito, ou às vezes a combinação sujeito, verbo, conectivo. Esse é o padrão mais comum de pergunta. Então, eu não vou passar a pergunta aqui para vocês porque ela tá lá nesse resumo de PDF. Depois vocês podem resolver lá. Vou disponibilizar no grupo de aquecimento e para quem é aluno vai ficar na nossa plataforma. Fica tranquilo. Então aqui eu tenho uma questão assim, ó. The greenhouse effect occurs, lacuna. Heat radiated from the sun. Na primeira alternativa, o padrão que a gente tem aqui, ó. Conectivo, verbo, sujeito. Na segunda, verbo, sujeito. Na terceira, conectivo, sujeito, verbo. Na quarta, sujeito, verbo. Então, percebe? Eles vão ficar misturando, brincando com essas estruturas. Porque, afinal de contas, a nossa sessão chama o quê? Sessão de estrutura e expressão escrita. Então, geralmente, as alternativas que a gente tem ali, nas questões de completar, são questões que trazem, geralmente, sujeito, verbos, conectivos. São as mais comuns, tá? Esse é um dos padrões. Não dá pra ficar aprofundando em tudo aqui, tá? Mas é um dos padrões que a gente tem. Segundo padrão que a gente tem na parte de estrutura, na seção de estrutura e expressão escrita, são as questões de identificar o erro. Então, qual que é o padrão de pergunta? São as nossas estruturas com 4 palavras ou expressões sublinhadas para que você identifique qual daquelas palavras ou expressões está sendo utilizada de forma incorreta. De forma incorreta. E aí,
o que geralmente eu aconselho, na verdade não aconselho, né, mas oriento com base nos conteúdos que a gente estuda. Quando você sabe exatamente quais conteúdos são cobrados na prova, quando você sabe exatamente onde esse conteúdo vai aparecer, por exemplo, na seção de estrutura e expressão escrita, existem vários conteúdos que são cobrados. Sujeito, verbo, conectivo, oração, artigo, preposição, voz ativa, voz passiva, tem muito conteúdo. Só que alguns conteúdos são específicos da parte de estrutura e outros conteúdos são específicos da parte de expressão escrita. Quando eu sei isso, o que vai acontecer? Eu sei exatamente que tipo de palavra pode aparecer nesses grifos ali, havendo a possibilidade de estar errada. E aí eu volto lá no que eu falei no início, que é a questão de que nada nessa prova é aleatório. Por exemplo, a gente sabe que pronome é um conteúdo cobrado na parte de expressão escrita. Beleza, sei que pronome é um conteúdo cobrado ali. Aí eu chego na minha questão e tem bem um pronome assim grifado. Eu vou achar que é coincidência? Não, gente. Quem acha que é coincidência não entende nada da prova. Não é coincidência. Mas prestem atenção aqui. Eu não tô dizendo que vai ser o pronome que vai estar errado. Não é isso, tá, gente? Não é isso. Mas é você olhar para aquelas alternativas sabendo que aquilo ali não é coincidência. Poxa, se tem um pronome grifado, provavelmente, né, existe a possibilidade de esse ser o conteúdo que está sendo cobrado. Então, automaticamente, o que eu vou fazer? Eu vou direcionar o meu foco para avaliar qual é a referência, se a referência está certa, se a concordância está certa, se a forma está certa. Tudo que eu ensino vocês em relação ao pronome. Quais são os 4 tipos de pronome cobrados? Pronome sujeito, pronome objeto, pronome possessivo, adjetivo possessivo e pronome possessivo. Beleza, sei que só podem ser esses 4 aqui cobrados. Tá, ok. Onde que eles são cobrados? Na parte de expressão escrita. Beleza. O que eu tenho que avaliar em relação aos pronomes? Referência, concordância e forma. Aí eu chego ali na questão, tem um pronome grifado. Eu vou ignorar esse pronome? Sendo que eu já sei exatamente que esse conteúdo pode cair e exatamente o que eu preciso avaliar em relação a ele? Não é coincidência, gente. Não é coincidência. Comecem a olhar essa prova com maldade nos olhos. É pra olhar e falar assim, olha, vocês não me enganam não. Eu já sei exatamente o que vocês estão fazendo e nessa aqui eu não vou cair. Outro exemplo, e aí a gente pensa em padrões. Outro conteúdo que é cobrado, ordem de palavra, ordem de adjetivo e substantivo. É um tipo de questão fácil de identificar, porque geralmente vem 2 palavras grifadas juntas, o adjetivo e o substantivo. Aí você vai me dizer que é coincidência? Não é coincidência. Vocês sabem que esse conteúdo é cobrado. Vocês sabem que ele aparece na parte de expressão escrita. Vocês sabem que eles vão inverter a ordem para te confundir. Aí você vai olhar ali para a alternativa com 2 palavras sublinhadas, um adjetivo e um substantivo, e vai me achar que é coincidência? Poxa, aí não, né? Aí não dá. Não dá. Então, alguns dos padrões que a gente tem na parte de estrutura e expressão escrita. Eu vou adiantar um pouco, gente, porque senão nós vamos ficar aqui até meia-noite, né? Não é o objetivo, principalmente porque eu não tô 100%. Mas vamos que vamos. Deixa eu ver aqui se tá tudo certo, pra gente passar para a próxima sessão. Tá tudo certo? Sim? Digam aí, mandam uma reação, alguma coisa. E aí, como estamos? Tudo certo? Dá pra passar pra próxima? Já ainda acabou de entrar. Acabei de ver.
Vai ficar salva a live? Sim. Se o Instagram permitir, vai sim. Vai sim. Mas vai ficar disponível também na plataforma para vocês, no arquivo de aula extra. Que aí depois vocês podem reassistir o PDF. Olha só, Structure foi a sessão que tirei a menor nota. Então, Ju, conhecer esses padrões faz diferença, tá? Porque o que eu sinto às vezes, eu vou abrir esse comentário aqui e aí eu já volto aqui pros trilhos, né? Pra gente não se perder. Mas o que eu percebo muitas vezes, eu até já puxei a atenção dos meus alunos, puxei a orelha, é que, poxa, a gente estuda tanto quais são os padrões, o que é cobrado, onde é cobrado. Por exemplo, as aulas de gramática, gente, que tem um curso de TOEFL, elas mostram para vocês como aquele conteúdo vai aparecer dentro da questão. Não é só uma aula de gramática, tipo, vou ensinar preposições para vocês e aí vocês se virem para saber onde isso vai aparecer. Não, são aulas para dizer assim, isso é preposição, essas são as preposições e elas vão aparecer nesse lugar da prova dessa forma. Aí quando o aluno pega um simulado, parece que ele esquece de tudo que aprendeu e começa a se desesperar nas questões. Ai, meu Deus, não sei onde que eu começo a analisar, não sei o que eu olho primeiro. Gente, vocês conhecem a prova. Esse é o preço de conhecer a prova. Não se desesperar. É olhar para a questão e falar assim, olha, eu já sei o que está sendo cobrado. Eu já sei, eu já vi isso várias vezes. Aproveitando o momento, minha maior dificuldade está sendo o listening. Fico com pânico em ter que ouvir e ler as alternativas praticamente ao mesmo tempo. Então, Olga, é porque ler as alternativas não significa ler as alternativas literalmente. Não é para você ficar lendo alternativa por alternativa. Isso de fato não vai te ajudar. Quando a gente fala ler a alternativa, na verdade a gente está falando de reconhecer os padrões que eu estava ensinando aqui para vocês. Não é para ficar lendo a alternativa não, tá, gente? Senão, de fato, ou você presta atenção na leitura ou você presta atenção no áudio. Se fizer duas coisas, não vai dar certo. Ler a alternativa não é ler a alternativa, é reconhecer padrão. Basicamente isso. Vamos lá então, vamos seguir para a gente fechar com os padrões da sessão de reading. Vamos lá. Para a sessão de reading, gente, existem vários tipos de perguntas diferentes, vários tipos de padrão de pergunta, vários tipos de alternativa, padrão de alternativa. Eu selecionei aqui 3 para comentar com vocês. 3, mas tem pelo menos 9 ou 10. Tá? Eu vou comentar sobre 3, pra gente não estender muito. Mas todos esses padrões, tipo de pergunta, tipo de alternativa, tudo tem lá no método. Então, primeiro padrão de pergunta que a gente tem na sessão de reading são as perguntas de vocabulário. Como que eu reconheço o padrão da pergunta? Como que eu olho para aquela pergunta e sei que é uma pergunta de vocabulário? Geralmente, as perguntas de vocabulário, elas trazem a palavra entre aspas. Então, a palavra X, elas indicam a linha. Então, the word to work in line 10. A palavra tal na linha tal. É um padrão de pergunta muito fácil de reconhecer. É para bater o olho e falar, beleza, já entendi que é uma pergunta de vocabulário. Então, elas trazem as palavras entre aspas, elas trazem exatamente o número da linha. E qual que é o padrão de alternativa? Não são aquelas respostas longas, são só uma palavra, geralmente. Porque eles vão geralmente perguntar qual é o significado, qual seria um sinônimo, por exemplo. Então, eles vão trazer apenas uma palavra por alternativa. Por exemplo, eu trouxe aqui uma questão, vai estar no PDF para vocês. In line 4, então na linha 4, the word uncertain, entre aspas.
is closest in meaning to. E aí tem as alternativas, cada uma com uma palavra apenas. Movable, insignificant, unchanging, diplomatic. Cada alternativa vai ter apenas uma palavra, não são respostas muito longas. Então esse é um padrão que a gente tem de pergunta e alternativa para as perguntas de vocabulário. Tomem cuidado porque tem uma pergunta que é bem parecida, que são as perguntas de referência. É parecida, mas é diferente, tá? Não vou falar sobre elas aqui, mas tô trazendo a de vocabulário. As perguntas de vocabulário, eu gosto de dizer que é como se eles pegassem assim na mão de vocês e falassem: vem aqui, não vai me ler esse texto inteiro. Tô te dizendo onde está a resposta, eu tô falando que é na linha 10, que é na linha 5, que é na linha 7. Pra que você tá indo na 18? Então, ver esse padrão, reconhecer esse padrão, quando a gente reconhece os padrões na sessão de reading, por exemplo, cada tipo de pergunta tem uma forma específica de ser respondida. Pergunta de vocabulário tem uma técnica para ser respondida. Pergunta de ideia principal tem outra técnica para ser respondida. Pergunta de detalhe tem outra técnica para ser respondida. Então, qual é o primeiro passo? Identificar o tipo de pergunta. Porque é o tipo de pergunta que vai direcionar a sua estratégia de resposta, para que você não precise ficar lendo o texto inteiro, rodando o texto, caçando resposta. Porque, para ser sincera com vocês só precisam de uma frase do texto para responder uma pergunta. Vocês não precisam mais do que isso. Só que para que você possa ir direto para essa frase do texto, que é onde está a resposta, você precisa de técnica, de estratégia, de conhecimento. E é isso que a gente faz no curso. Só que antes da gente chegar aí, na técnica, eu preciso entender qual é o tipo de pergunta. Se eu entendo ali, se eu bato o olho na pergunta e pelo padrão da minha pergunta eu reconheço que é uma pergunta de vocabulário, eu não vou aplicar a técnica de detalhe, eu vou aplicar a técnica de vocabulário. Percebe? Depois, segundo padrão que eu escolhi para trazer para vocês, são as perguntas sobre detalhes. Essa aqui, eu acho que todo mundo já viu pelo menos uma vez na vida. São aquelas perguntas de interpretação de texto que começam assim, ó. According to the text. De acordo com o texto, quem nunca viu uma pergunta dessa em uma prova de leitura e interpretação de texto? According to the text. Então, é um dos tipos de pergunta possíveis de detalhe. Outro tipo de pergunta possível, outro padrão de pergunta que se repete muito sobre detalhes. It can be inferred from the passage. Então, pode-se inferir do texto. É possível inferir do texto. Também é pergunta de detalhe. E perguntas de detalhe têm técnicas específicas para serem respondidas, que são diferentes das técnicas para responder pergunta de vocabulário. Outro tipo de padrão de pergunta sobre detalhe que nós temos são as perguntas de verdadeiro, falso, exceto. Which of the following is not true? Qual das alternativas não é verdadeira? Ou todas as alternativas são verdadeiras, exceto. Então, tudo isso é pergunta sobre detalhe. Só que cada uma dessas perguntas de detalhe... Gente, minha voz tá sumindo, socorro. Tá vendo isso? Uhum. Meu Deus. Peraí, gente, só um minuto. Deixa eu tentar recuperar a voz aqui. Então, vamos lá. Cada uma dessas perguntas de detalhe tem uma forma específica também de ser respondida, porque tem pergunta de detalhe, detalhe negativo, tem pergunta de interpretação. Cada uma delas vai ter uma técnica diferente. Só que as alternativas, o padrão das alternativas de pergunta de detalhe é bem parecido, que são paráfrases de frases do texto. Então, eles vão trazer uma frase do texto parafraseada.
Então são aquelas alternativas um pouco mais longas, com uma frase completa ali, que provavelmente é uma paráfrase ou uma conclusão do texto, tá bom? E pra gente fechar, eu queria ficar até mais, tá, gente? Mas vocês estão acompanhando aí que tô perdendo a voz. O terceiro padrão que eu escolhi trazer para vocês da sessão de reading é o padrão de perguntas de localização de informações. Como que a gente reconhece esse padrão de pergunta? Eles perguntam where, onde. Where in the passage does the author... Então, onde no texto o autor menciona X coisa? Onde no texto o autor afirma que... Enfim. Então, where does the author? Where in the passage does the author mention, por exemplo? E como eles estão perguntando where, onde, como que vai ser o nosso padrão de alternativas? É um pouco diferente do listening, né? No where do listening, nós vimos que as alternativas ali tinham nome de lugares. Aqui, quando eles perguntam where no reading, as nossas alternativas vão ter número de linhas. Alguém já viu? Deixa eu até abrir aqui pra vocês. Alguém lembra de ter visto já em algum simulado, prova, etc? Aquelas questões que tem alternativas assim, ó. Linha 1 e 2, linha 2 e 4, linha 5 e 6, linha 8 e 9, por exemplo. É um tipo de pergunta fácil também de identificar o padrão. E é outro tipo de pergunta que tá, ó, pegando na mão de vocês e puxando. Dizendo, olha, não me faz o sonso e fica rodando esse texto inteiro, porque eu tô te dizendo onde a resposta tá. Ah lá, ó, a Ju tá confirmando que na prova dela teve questão assim. Ju, esse tipo de questão é pegar na mão e leva você pra resposta. Ele pega na mão e leva pra resposta. Ele tá te dizendo as possibilidades ali. Não tem por que você ficar, rodando o texto inteiro. Poxa, isso salva tempo. Se a gente conhece o padrão, gente, a gente sabe pra onde a gente tem que ir. A gente não vai ficar rodando sem rumo. Não é pra ficar rodando sem rumo na prova como se nunca soube o que é a prova do TOEFL. Sinceramente, só paguem pra fazer essa prova no dia que vocês estiverem preparados pra fazer essa prova. Senão, pra que vocês vão jogar dinheiro fora, gente? Pra quê? Pra quê? Ah, não, mas o meu edital é até amanhã. Beleza, mas você tem consciência se você tá preparado ou não? Se você, no fundo, gente, a gente sabe. No fundo, a gente sabe quando a gente tá preparado ou não. Aí eu vou pagar pra fazer só porque o meu edital é até amanhã? Poxa. No reading fui bem, mas por ser acostumada a ler em inglês. Ótimo. Isso ajuda bastante, né? Ter esse contato com o inglês. Ter esse contato com o inglês ajuda muito mesmo. Muito, muito mesmo. E aí, pessoal, pra gente fechar aqui então, eu trouxe aqui uma relação de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aulas. Eu trouxe aqui exatamente o número. Tem pelo menos 9 aulas no método que falam sobre cada um desses padrões que eu trouxe aqui, assim, de forma muito detalhada. Hoje foi como fala? Um bem superficial, né? Só para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Mas lá a gente vai falar sobre cada um. Então, eu coloquei na ordem. Tem a aula 11 da sessão de listening, que fala de padrões de perguntas e alternativas do listening. Tem a aula 12, que fala de estratégias para os áudios curtos com base nos padrões. Tem a aula 13, que fala das estratégias para os áudios longos com base nos padrões. Tem a aula 14 do listening, que fala só sobre inferência sobre o contexto. Tem inclusive uma lista com 30 questões só sobre esse conteúdo. Tem a aula 20 da sessão de estrutura e expressão escrita. Tem a aula 37
que fala sobre vocabulário na sessão de reading, ensinando a responder pergunta de vocabulário. Tem a aula 40, que fala sobre como responder as perguntas de localização de informação. Tem a aula 42 sobre detalhes e a aula 43 sobre detalhes explícitos, negativos e falsos. Então, assim, tem pelo menos 9 aulas. Não tem como eu dar 9 aulas aqui pra vocês em uma live. Então, eu fiz o resumo do resumo do resumo do resumo para vocês terem acesso. Qual é a média de tempo de cada aula? Ju, varia, tá? Tem aula de até 35 minutos, assim. Tem aula de até 35 minutos. No total, gente, considerando carga horária das aulas regulares mais aulas extra, é quase 30 horas de aula de curso. É, de fato, um curso bem robusto, gente. Não é aulinha pra ficar enchendo linguiça, não. São, tipo, quase 30 horas de conteúdo, assim, de verdade pra vocês. Então, tem aula de até 20, 30 minutos, depende muito da aula. Depende do conteúdo que tá sendo abordado. Dúvidas, pessoal? Lembrando que eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tentar virar o meu computador. Ou você acha que eu pego o celular? O que você acha que é mais fácil, baby? De computador. É? E se eu soltar a luz aqui? Pega o celular, pega o celular. Pera aí, gente. Tô pedindo ajuda ao meu suporte, amor da minha vida, que tá aqui me acompanhando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu virar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pronto. Vou mostrar pra vocês como que vai estar lá as tabelas, ó, dos padrões. Estão conseguindo ver aí? Essa tabela vai ser disponibilizada em PDF lá no grupo do aquecimento pra vocês, tá? Então tem todos os padrões que eu falei aqui com vocês, detalhados, com exemplo de questão de prova. Então, quem ainda não tá no grupo, entra lá, eu vou deixar o link no story assim que acabar, e aí vocês podem ir lá fazer o download do PDF, do resumão aqui, que tá bem completo, tá? Quem é aluno, pessoal, prestem atenção no que eu vou dizer. Quem é aluno não precisa entrar no grupo, porque isso vai ser disponibilizado para vocês lá na nossa plataforma, no módulo de aula extra. Então, quem é aluno não precisa entrar no grupo, tá bom? Podem ficar tranquilos que vou orientar vocês. Tá bem? Dúvidas ou podemos encerrar? Inclusive, já vou agradecendo aí pela compreensão, gente, com a minha saúde. Porque, graças a Deus, deu tudo certo. Conseguimos fazer nossa live, consegui trazer todas as informações que eu queria. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Me deixem aí um comentário para saber se ajudou, o que vocês gostaram de aprender, como que foi aí a live para vocês. Foi maravilhoso? Ai, que bom! Melhor comentário que eu poderia receber. Valeu a pena, então, eu vir, mesmo assim, meio fanha, espirrando. Vou me cuidar. Obrigada, gente. Vou me cuidar. Vou encerrar então e fazer uma nebulização para ver se eu fico melhor, tá bom? Beijo para vocês, boa noite e vou tentar deixar salvo. Se vocês tiverem feito alguma anotação, eu vou fazer um pedido. Se alguém fez algum resumo, posta e me marca para eu poder ver, tá bem? Beijo para vocês. Tchau, tchau. Boa noite.